Olá, pessoal. Tá chegando, gente. Vamos botar o volume aqui. Olá, pessoal. Oi, Dinara. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Todas as pessoas do mundo pra ti. Uma música aqui pra gente. Em algum lugar alguém zela por ti. Sejam É bem-vindos. sobre cantar e poder escutar mais. Daqui a pouco nossa convidada tá chegando. É sobre dançar na chuva. Para nossa última live de 2020. É saber se sentir. Oi, querida. Saudade de você, Dinara. Quanto tempo, né? Eu já estava lembrando aí, quando a gente se encontrou aí, ó. 4 anos atrás já. Passa rápido. Oi, Loara, tudo bem, querida? Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai ouvindo uma musiquinha. A Roberta já tá por aqui. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Muito bom. É sobre ser a Então vamos lá. Gente, dá pra ouvir bem? Vocês estão ouvindo a música? A música escolhida pela Roberta Ralph, o Trem Bala. Ela que escolheu essa música, que tem muito a ver com a live. Até vou colocar ela no início de novo, que é uma música muito legal, gente. Isso, Dinara, 4 anos que a gente fez o teu processo de coaching, né? Muito legal, foi muito bacana. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Gente, eu vou então já chamando a Roberta pra gente ganhar tempo, tá? Vou te chamar então, tá? Ó, o Christian entrou. Oi, Christian. Eu vou chamar a Rô aqui pra gente começar. Alô, pro Fábio, seja bem-vinda. Oi, querida. Oi, Rô. Tudo bom? Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Certo. Olha a música da tua escolha aqui, ó. Que linda, né? Tava escutando. Essa música é linda, né? Já ouvi várias vezes hoje. E tem muito a ver com o nosso trabalho de hoje, né? Com a nossa live de hoje. Então, quem quiser, né, Rô, fica a dica aí para ouvir essa música e fazer conexões com o que a gente vai falar, né? E refletir. Mesmo que não tivesse a live, essa música já é uma grande reflexão, né? Para a vida, para esse momento que a gente está passando, inclusive. Né? Verdade, verdade. Obrigada pela dica, viu? Foi muito boa a dica mesmo. Já mandei para meus familiares hoje. Legal. O pessoal já curtiu a música comigo. Então fica aí, gente. Tem bala, quem quiser ouvir na íntegra depois. Vamos lá para nossa live, então, que hoje tem bastante coisa boa, tá? Verdade, querida. O pessoal tá chegando aí, aos pouquinhos, né? A nossa última do ano. Foram várias, né? Eu acho que eu acabei fazendo mais de 30 lives esse ano, mais ou menos. Com a Rô algumas, né? Acho que a gente fez mais de 10 ou 12, ou tem umas 10 a 15, eu acho que a gente fez, né? Então a Rô foi parceira aí, né? Mais lado a lado comigo, mas teve outras pessoas convidadas, muito legal também, foi muito bom. E aí, então, assim, né? Pra gente situar hoje o tema, né, Rô? Obrigação e diversão, opostos ou complementares, né? Então, assim, para quem não me... A Thaís chegou aqui, a Thaís é assídua das lives. E aí, Thaís Viana, tudo bem? Então, assim, ó, a gente... Bom, porque eu sou Joneia Gonçalves, psicóloga, terapia do esquema, terapia cognitivo-comportamental, trabalho em consultório, presencial e online. E hoje em dia resido aqui em Florianópolis, né? Mas atendo aí tudo que é lugar do mundo aí, né? Dentro e fora do Brasil, eu tenho aí meus atendimentos virtuais. E a Rô, mesma coisa, né, Rô? Quer te apresentar aí rapidinho? Sim, também tenho formação em terapia cognitiva, comportamental, formação em terapia de esquemas, né? Também atendo no consultório e online também, nessa mesma forma, né? Muito legal que hoje a gente pode transcender Muito aí bom. os... E para quem não sabe, né, eu e a Rô agora a gente tá aí mais juntinhas, né, Verdade. fisicamente, claro. Com Covid a gente não tão fisicamente assim, infelizmente, mas vai melhorar e a gente vai estar mais perto, né, Rô? Então a gente está Verdade. tomando
cuidados aí, a gente até não se encontrou ainda pessoalmente, mas a gente está aí com a proposta de trabalhar em parceria, já trabalhamos há anos, mas está no consultório juntas, a Roberta cedeu aí alguns horários do consultório dela, aqui em Floripa, eu estou muito contente por isso. Coisa né? boa. E feliz de estar mais nessa contigo, muito feliz mesmo, a nossa história é longa já, né? Verdade. Que ela seja sempre mais. Bom, então vamos lá, gente, assim, ó, só para a gente fazer uma revisão, então, o tema é esse, a gente vai falar mais de padrões flexíveis, da autocrítica, né, que é um padrão que algumas pessoas acabam formatando ao longo da sua história, né, que vem da infância, que a Rô vai poder falar, e que realmente, assim, gera sofrimento, um sofrimento, né, a pessoa até tem resultados, tudo, mas é um custo meio alto, né, Rô? Quando a pessoa tem esse padrão de autoexigência, de crítica, de autopunição e tal. Então, gente, só para vocês entenderem, assim, a gente está falando do quinto domínio, né? Nessa série de vídeos que a gente começou em agosto dessa série, né? A gente está falando de necessidades emocionais na infância, tá? São essas necessidades que nós temos ali todas as fases da infância, até uma determinada idade, né? Mas bem no comecinho ali, né, no primeiro ano de vida, na vida intrauterina, já começam algumas coisas, né? Então a gente já começa a formar essa personalidade. Então a gente falou de vínculo seguro, a gente falou de autonomia e desempenho, né? Que tudo se forma lá atrás. A gente falou da questão do autocontrole, né? Que é a questão dos limites, certo? Da disciplina, né? Que a gente precisa também aprender a desenvolver isso. E se as coisas não são bem conduzidas, aí começa a dar problema na vida adulta. A validação dos desejos, das aspirações, que a gente falou na última live, né, Rô? Uhum. E hoje a gente vai falar dessa questão da expressão dos sentimentos. O quanto é importante a expressão dos sentimentos. O quanto é importante ser validado e se validar também, né? Podendo se permitir não só se exigir, mas poder ter esse equilíbrio. Por isso que o tema diversão e obrigação, como é que é isso? Isso cabe tudo numa pessoa só ou não, né? Uhum. Então a gente vai falar disso, tá? Quem quiser, olha lá no meu canal do YouTube, tem tudo lá, tá? Pela ordem aí, como eu falei. Ok, gente? Perguntas vão fazendo, tá? Marcela Borim, queridíssima, de Curitiba, tá aqui. Ah, que bom que tu veio. Que bom. Juliana também tá aqui. Gente, é o seguinte. Então, a gente estruturou aqui algumas perguntas, como sempre. E perguntem na medida que vocês quiserem. A gente vai respondendo também dentro do possível, tá? Então, vamos lá. A Rô deu algum roteiro aqui que eu quero seguir, tá? E aí a gente vai poder falar disso. Compartilhem, tá, gente, nos aviãozinhos ali para mais pessoas poderem ter acesso à nossa live. Então vamos lá, Rô. Dentro dessa live de hoje que a gente está falando mais de esquemas de autopunição, autocrítica, muita inflexibilidade, né? Muita autoexigência, né? As pessoas se inibem para expressar o que elas sentem, né? Né? Ali travadas às vezes, não conseguindo, né? E aí gera um monte de problema. Fala um pouco pra gente quais as pessoas que se enquadram nesse padrão aí que eu acabei de citar, esse padrão esquemático que eu acabei de citar do quinto domínio. Legal, Di. Bom, por isso eu gostei muito da música do Trem-Bala, porque ela fala sobre uma forma de viver de um jeito mais leve, mais tranquilo, né? Mais relaxado. E é justamente a isso o preço que pagam as pessoas que acabam se enquadrando no quinto domínio. Porque o que acaba acontecendo? São as pessoas que reprimem os sentimentos, os impulsos espontâneos, né? E elas se esforçam demais para seguir regras rígidas que são internalizadas há muito tempo, né? E em relação ao desempenho, assim, são pessoas que se preocupam demais em ter bons desempenhos, né? Em ser, isso. E é interessante que aqui, um pouco diferente, talvez, do que a gente falou no quarto domínio, na live passada, essa ideia de desempenho para o outro, aqui não é na ideia. Lembra que lá no desempenho para o outro, a pessoa fica um pouco camaleão, né? Aquela coisa assim, porque eu me esforço, porque eu quero ser. Eu quero que o outro goste de mim. Aqui é o contrário. Aqui a questão é de dever, entende? As pessoas devem, né? Devem me aprovar, né? Então a pessoa tem aquela sensação de que ela precisa, sabe?
E aí, a custa É uma disso... obrigação, assim, né? Ela opera na sua conduta como se estivesse sempre na obrigação de fazer, de realizar e de ser 100% naquilo que faz, né? Perfeito, é isso aí. E aí, por isso que ela faz isso à custa do quê, né? Da própria felicidade, da expressão natural, né? Dos seus desejos, das suas vontades, de relacionamentos íntimos e muitas vezes de boa saúde. Né? Então, assim, esses são os pacientes que dificilmente eles vão chegar no nosso consultório porque eles vão estar questionando esse modo de viver. Eles, ao contrário, eles geralmente são pacientes que acreditam que esse é o modo mais certo de viver. Até porque foi o modo como eles aprenderam e tal, e a gente vai falar isso aí um pouquinho mais pra frente. Não é mais do que a minha obrigação. Isso. E o Né? que tá me levando ao consultório é porque o que aconteceu? Eu entrei em colapso. O que aconteceu? O problema não é o meu modo de viver, é o meu modo de ver o mundo, de enxergar o mundo. O meu modo são as minhas emoções que estão me atrapalhando, mas que coisa mais séria é essas emoções? Né? Então, assim, e aí pago o preço às emoções novamente. Né? Então, assim, ó, hoje, quando eu estava escrevendo, eu lembrei muito que quando a gente morava em Foz, né, a gente passeava muito na Itaipu. E aí fiquei lembrando daquela parte, sabe, quando eles abrem as comportas, né? E aí vinha aquele mundaréu de água e tal. E aí eu fiquei pensando, né? O paciente, né? As pessoas que se enquadram no quinto domínio são aquelas pessoas que reprimem essa água, sabe? E que durante muito tempo, depois vocês botarem lá Itaipu no YouTube, vocês vão ver assim, quando as comportas estão fechadas, parece que está tudo fluindo tranquilamente, certo? E aí o que acontece? Nesses pacientes, quando chove demais, como lá na Itaipu, chove demais, então água demais, emoção demais, situação que ele não dá mais conta de controlar, certo? O que acontece? Então ele fica, esse é aquele paciente que se esforça demais para que as emoções não venham. Não vem. E aí, de repente, não tem jeito, porque tem muita água, tem muita emoção, e aí tem que abrir a comporta. E quando abre, é demais. E aí é quando eles se assustam, se apavoram, e para muitas pessoas, né, é impressionante como esse ano eu atendi pacientes com transtorno de pânico, né, transtorno de ansiedade generalizada, então o transtorno obsessivo compulsivo também se enquadra aqui, né, então assim, vários transtornos ligados à questão de ansiedade, e então por causa disso, porque como o que eu faço com as minhas emoções? Eu reprimo, eu guardo. Então, quando elas vêm, e aí elas vêm numa quantidade exagerada, menos ainda que eu sei o que eu faço com elas. Né? Então, assim, eu falo que esses são aqueles pacientes que eles pensam, sabe aquela coisa da sensação de se aposentar cedo, né? Por quê? Porque eles estão desde muito cedo trabalhando. Né? São pacientes são aquelas pessoas que desde muito jovem, eles são muito exigidos. Né? Eles compreendem a vida como a vida cheia de exigências, de obrigações. E aí é complexo essa característica, porque geralmente eles são validados pelos pais, né? Porque são características que os pais, esse aqui não me dá trabalho. Nossa, mas faz tudo tão direitinho. Então eles reforçam essa ideia de que assim, essa criança não expressa emocionalmente. Isso me dá um alívio, né? Então assim, isso é muito sério, sabe? Os pais reforçam a ideia de reprimir o processo emocional. E pensem, lembre que a gente vem falando da terapia de esquema, qual que é a intenção da criança? A intenção da criança é ser amada, e isso mesmo, por aqueles pais. Então, quando ela percebe que o caminho é esse, eu tô no caminho certo. É isso aí, né? E é tão interessante. Se eu sou bonzinho, é por aqui o caminho, né? Se eu sou o que vai bem na escola, é por aqui o caminho. E que eu sou bonzinha, é por aqui o caminho. Então eu tenho que manter esse padrão, né? Internalizado de exigência. E é tão doido, porque assim, quando eles chegam no consultório, né? São aqueles pacientes que eles têm muita dificuldade. A gente só consegue entrar um pouco mais profundo depois que a gente cria um vínculo mais, né? mais intenso. Mas até então, esse é o caminho deles. Né? Esse é o caminho onde se sentem seguros, né? Eu acho tão bonitinho que esses dias uma paciente, ela me disse assim, nossa, Roberta, eu tô assustada, porque eu percebo que eu vou ter que mudar totalmente de caminho, né? E eu achei tão bonitinho, porque é tudo aquilo que a terapia do esquema fala, né? Que o terapeuta diz, mas eu te dou a mão, e eu tô junto contigo.
né? E nós vamos juntas descobrir esse novo caminho, que é um caminho que vai te fazer melhor, que vai te fazer bem, né? Que vai ser agradável para ti. Né? E é uma paciente, assim, que, nossa, ela tá super adorando esse novo caminho, assim, tá muito feliz, que é muito bom. Que alívio, né? Que alívio saber que tem outros caminhos, né? Que isso que é importante, a gente reforça em todas as lives, assim, e não porque somos terapeutas, mas, assim, existem várias formas de a gente enxergar, de enfrentar, que a Raul vai falar daqui a pouco, do enfrentamento, do estilo de enfrentamento com a vida, né? Então, essa coisa da hipercompensação, né? Ou da rendição, de a gente tem que seguir aquele padrão, a gente tem que compensar de uma maneira absurda, né? Ou até às vezes acaba evitando porque é tão cobrado que às vezes a melhor coisa é evitar. É fugir de tudo isso, né? Isso também acontece, a gente vai falar dos estilos, mas é tão importante a gente saber que tem caminhos, né? E que a vida pode, como tu falou, a vida pode ser leve, né? Eu digo, né? A vida pode ser leve, não precisa ser tensa e pesada dessa forma. Mas, claro, exige da gente, né, na adultidade, a questão desse novo aprendizado. A gente precisa entender que isso existe, como a gente está falando nas lives, e que existem caminhos para sair disso, né? Para melhorar isso, né? Para largar, eu digo, aquela pequena balsa que a gente ficou usando por muito tempo, para a gente poder usar outros recursos para fazer a nossa navegação, para poder navegar, né? Então, isso existe. Então, é importante a gente entender que isso existe. Essa é a nossa ideia aqui nas lives, é de poder dizer, tem saída, né? Mas, pô, não sei se tu quer já entrar no segundo ponto, mas a questão dos estilos de enfrentamento, então, esses padrões, os estilos de enfrentamento que as pessoas adotam, pode ser? Pode sim. Eles, na realidade, assim, eu acho que o de se render aos esquemas, ele eu acho que é o mais clássico, né? Mas também o padrão de evitar lidar com esses esquemas, só que a grande questão desses pacientes é que, assim, ó, quando eles evitam lidar com o esquema, eles se criticam. Vamos falar de novo os 3 esquemas desse quinto domínio? Certo, vamos lá. São quatro esquemas, né? Pessimismo e negativismo, inibição emocional, padrões inflexíveis... Né? Perfeito. Tá. Padrões inflexíveis e postura punitiva. Tá. Que é a questão mais da autocrítica e aí, né, de se punir por isso, né? Perfeito, autocrítica e a punição. Tá. Isso, então, eu vou explicar um pouquinho cada um deles, então, assim, né? Tá. É só pra gente começar tendo isso, algumas pessoas mais num, mais no outro, desses 4, a gente adota estilos de enfrentamento. Isso, que é o que a vai falar. Só para vocês entenderem um pouco mais didaticamente, senão ficar confuso. E também para a gente entender o que a gente chama de domínio, o que a gente chama de esquema, né? O domínio é como se fosse a casa, sabe? Então, e o esquema, ele é o cômodo. Então, assim, é o quarto, é a sala. Então, algumas pessoas têm só 2 esquemas, tem um esquema, tem todos os esquemas. Então, assim, vocês vão perceber aqui que talvez, não, esse esquema aqui não tem muito a ver comigo. Tá? Então, o que a gente faz no consultório é a gente vai montando quebra-cabeça. Né? Porque às vezes a gente vai ter. Por isso que a gente fala sobre o estilo do domínio, né? Então, assim, o estilo do domínio 5 é este domínio mais. É um estilo, é um padrão de personalidade mais racional, né? Mais de esquiva emocional, mais né? Rígido. Reprime, mais rígido, isso. Então, esse é o padrão, essa é a casa, né? Mas assim, e aí começa a vir os esquemas. Então, tem algumas pessoas que dentro desse padrão eles estão, por exemplo, tem um esquema de pessimismo e negativismo, né? Que são aquelas pessoas que estão sempre esperando o que de pior vai acontecer. Né? Então, assim, são as pessoas que têm uma perspectiva mais pessimista do futuro, elas tendem a maximizar o sofrimento, as perdas, a decepção, né? E elas minimizam preocupações, né? Os aspectos positivos, perfeito, né? Então, assim, para eles, quando eles te contam as coisas, é sempre na perspectiva do que é pior, né? E não naquilo que é de melhor. Inclusive para ele também, assim, né? A característica, como ele se vê, né? Então, assim, geralmente são pessoas que também se veem mais negativamente do que positivamente. Da mesma forma que a catastrofização, né? Tem um medo exagerado. Porque, claro, se eu tenho sempre uma expectativa de futuro que ela é negativa, bom, o que eu vou sentir, né? Eu tenho mais medos, né? A gente fez uma live um pouco mais falando sobre essa questão dos medos também. Então, geralmente aqui é um esquema que está bem ligado às questões de medos.
o estilo de ser dessas pessoas. Elas são mais preocupadas, elas são mais apreensivas, hipervigilantes, elas são queixosas também, né? Contidas, retraídas. Críticas com os outros também. Também, uhum. Isso, elas são, e aí racionais demais e aí menos emocionais. E aí a gente tem um esquema de inibição emocional. Inibição emocional são aquelas pessoas mais contidas. Elas valorizam muito a ideia do autocontrole. E elas temem expressar as emoções e principalmente delas se perderem. Então, por exemplo, como aquilo que a gente falou ali se a obrigação versus diversão, né? Então, aqui, a pessoa com inibição emocional, ela tem muita dificuldade da coisa da expressão, da diversão, porque o que acontece? Ela morre de medo. Aqui são pessoas que têm histórias, geralmente, de bullying, história de humilhação, às vezes de humilhação pelos próprios pais também, né? Então, assim, são pessoas que acabam muito forte aqui, essa inibição emocional tem a ver com o reprimir o meu comportamento, né? Então, assim, eu não sou nada, assim, não expresso nada, né? Aquelas pessoas que tu fica assim, pô, mas o que tá sentindo? O que será que tem ali e tal? E nem ela sabe. Então, geralmente são pessoas que aí contém o quê? A raiva também é uma raiva contida, mas aí são aquelas pessoas um pouco mais hostis, sabe? E ressentidas também. Então, ela tem um humor um pouquinho mais diferenciado também. Mais ácido, mais cástico, às vezes, né? Boa, perfeito. É isso aí. Então, elas não puderam, são aquelas pessoas aqui que não puderam expressar a criança espontânea. Né? Então, assim, aquela coisa quando toda criança tem a sua espontaneidade, né? E aqui, geralmente, são aquelas crianças que não exercitaram muito isso, assim, que ficaram mais nessa coisa das regras, do padrão, do jeito de ser que eu tenho que ser e como eu vou ser avaliado. Aí tem padrões inflexíveis. A gente fez uma live bem forte, né, sobre esse esquema lá atrás, sobre os padrões inflexíveis, né? Essas são aquelas pessoas que despendem um grande esforço para atingir padrões elevadíssimos. Né? Então, assim, a gente não está dizendo aqui de pessoas que, são só... mas exigência é legal. Pra quê? Não. Essas pessoas aqui, elas têm uma hiperexigência. Elas nunca estão satisfeitas. Eu vi que esses dias tu chamou para o Minuto Terapia, né? E eu vi tu falando um pouco mais sobre esse estilo aqui, né? Dos padrões inflexíveis. E essas pessoas acabam, né, Rô? Acabam tendo, assim, muito sucesso, né? Sim, elas acabam muito bem-sucedidas, elas ganham dinheiro, elas têm muitos bens, elas acabam tendo cargos altos de profissional, e casam com pessoas, enfim, também que elas consideram um nível, né, ou são bonitas demais, ou também são no mesmo padrão aquisitivo, enfim, né, só que é aquilo, tudo isso está dentro desse padrão de exigência muito grande, né. E aí, né, isso é o que valida às vezes, mas é uma pseudo-validação, digamos assim, né? E aí a coisa, e forte aqui também, a coisa da teimosia, assim, né? Então, assim, para a gente poder fazer as entradas que a gente vai fazer com esses pacientes, né? Eu digo que, assim, esses são estilos de pacientes que eles se dão bem com terapeutas mais afetivos, né? Por mais que eles queiram buscar, eles vão buscar, eles são aqueles que vão nos buscar geralmente porque a gente trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Eles sabem tudo sobre isso, sabem que a terapia cognitivo-comportamental é direta, vai na veia, então e aí perfeito para eles, porque vocês vão trabalhar a minha linha cognitiva, perfeito, racionalizar, porque é isso que eu quero entender, essas minhas emoções que me atrapalham, né? E aí o que acontece? Geralmente a gente começa com a TCC, né? E a gente começa a pincelar um pouco mais a terapia de esquema, justamente para poder acolher um pouco mais essas pessoas, que é o que eles precisam, né? E aí a gente tem essas emoções que estão inibidas, né? Isso. A pessoa nem se dá conta, né? E assim, porque tem medo dessas emoções. Mas na terapia, no setting terapêutico, a gente vai fazendo isso de forma assim, tranquila, não é a palavra, mas paulatinamente, né? Certo. E a gente vai conseguindo fazer a pessoa dessensibilizar e acessar mais esse emocional e si próprio acolher a si mesmo, né? Porque é possível, a gente falou isso, né? Isso, e muitas vezes, e aí as pessoas dizem, mas eu nem sei o que fazer.
Eu nem sei como acolher as minhas emoções. E aí é interessante porque, assim, uma das técnicas fortes na terapia, na terapia de esquemas é a gente serve como referência para o nosso paciente, né? A gente faz por ele, né? Para que a gente modela para ele ver a melhor forma. A gente faz com a criança dele que sofre, né? Naquele momento, e aí para que ele possa sentir essa sensação agradável do que está acontecendo. E aí a gente tem aqui o nosso quarto, que é a postura punitiva. Então, que é essa ideia de que se não cumprir, tem que ser punido. Né? Então, geralmente aqui, quem tem esse esquema, né, são aquelas pessoas que acreditam que ter apanhado foi perfeitamente, porque é isso mesmo, porque quem não faz tem que apanhar, né? Então, assim, lembrem que essa coisa dos esquemas tem muito a ver com o meu padrão aprendido. Né? Esquema é lente, é o jeito que eu aprendi a ver o mundo. Quem é que me ensina a ver o mundo? Os meus pais, as minhas figuras que fizeram parte, né, da minha história e que me ensinaram a fazer leitura do mundo. Então, o que acontece? Por isso que, às vezes, eles falam, lá vem os terapeutas dizendo que bater não faz, né? Então, assim, cheio de teorias com relação a isso. É que, na realidade, gente, não faz efeito. O efeito é totalmente contrário, né? Então, aqui são pessoas que acham também que punir os outros também faz parte, entende? É toma lá da cá, né? Então, são pessoas que têm esse pensamento também punitivo, têm muita dificuldade de se perdoar e perdoar os outros também, né? Tem aqueles pensamentos sempre voltados, assim, um pouco da coisa da raiva mais direcionada para essa coisa da punição mesmo, assim, né? Então, eles são mais moralistas, intolerantes também, o padrão mais punitivo. E acabam sendo punitivos com eles, né? A coisa assim, tem essa coisa da relação, né? Mas acabam sendo muito assim, né? Quer dizer, é diferente do fracasso, né? A pessoa com fracasso, ela assim, fui péssimo. A pessoa que tem esse sentimento mais punitivo, ela assim, eu não fui bom, eu tenho que ser melhor, porque, né? E fica se martirizando por isso, né? Sofrendo com essa questão da... E aqui a gente tem forte... Aí aqui a gente tem forte o transtorno de personalidade borderline, né? Que tem as automutilações, né? Então, assim, que já tem uma dificuldade de compreender o processo emocional, né? E aí trabalha com essa questão também de autopunição, assim, muito forte. E aí regula essa ideia, né? Acaba organizando isso como uma estratégia de autoalívio, o que é muito ruim. E aí a gente precisa ir desconstruindo isso depois no consultório, né? Ok, Rô, desses estilos, então. Beleza. Tá. Eu acho que vale a pena, como a gente tem falado sempre também, desse padrão na infância, né? Falar um pouco dos estilos parentais, né? De onde isso vem, né? Eu gosto de ressaltar que a gente não está falando aqui buscar culpados, tá? A gente está falando de experiências de vida, desde a infância. E que vai formatando. Todos nós passamos por isso, todos nós temos os nossos esquemas, enfim, mais funcionais. E é esse aprendizado de quem nos cuidou, de quem foi a nossa referência, os nossos pais. E aí, então, a gente precisa entender a origem disso, né? Porque daí começa a ter uma lógica dentro da nossa cabeça e a gente pode, então, resgatar, reparentalizar, né? Reconfigurar tudo isso na medida que a gente sabe as origens. Então, só pra gente entender aqui, poxa, então eu tô errando tudo com meu filho, olha só, eu sou esse pai, né? Ou meu pai foi assim, que horror. Não, né? Calma, todo mundo calma. Porque é só pra gente entender isso, para a gente ter parâmetros, aí a gente começa a revisitar e consegue, na terapia ou, né, de outra forma de autodesenvolvimento, a ter mais claro isso dentro da gente, né? Perfeito, isso mesmo, é isso aí. Né? Então, assim, quem são os pais, né, desses esquemas aqui, né? Então, assim, geralmente, essas pessoas, elas vêm de famílias ou mais pessimista, ou que enxergam o mundo como mais assustador, que a pessoa precisa ficar alerta, né? Então, a criança precisa ficar alerta o tempo inteiro. De um modo geral, a criança não pode se divertir de um jeito mais pleno, né? São aquelas famílias que trazem muito essa coisa do contido, do obediente, né? Então, eles veem o mundo de um modo mais preocupado.
Então, vamos pensar que e aí vem a coisa do temperamento. Lembra que terapia de esquema, a gente também fala muito a ideia do temperamento. Então, pensem num temperamento de uma criança mais calma, mais... e que ao mesmo tempo, que presta bastante atenção nas coisas. Então, ela vai reparando rapidamente sobre o jeito que eu preciso ser no mundo. Então, ela repara demais, ou na preocupação da mãe, do pai, né? Ou nos reforços que eles dão com relação a isso, né? Os medos que eles têm. Então, são crianças muito atentas, né? Então, assim, e aí essa atenção faz com que eles viram os mini adultos, né? Então, porque eles, desde muito cedo, eles acabam sendo pesados, assim, né? Já são crianças mais pesadas do que essa criança mais leve e tal. Eu acho que às vezes os pais acabam com medo, né? A gente tem a live nossa sobre o terceiro domínio, que são limites prejudicados. Então, os pais com medo para não criar filhos folgados demais, sem limite demais, acabam puxando a rédea demais. Né? Uhum. Puxando demais. Então, o que a gente precisa entender aqui é o equilíbrio das coisas, né? A criança tem uma espontaneidade que é natural dela. Né? E a gente precisa dar vazão para isso, né? Aí a gente vai orientando, enquanto adultos, para a vida da criança, a gente vai orientando, né? Mas é muito importante que ela tenha essa sensação de liberdade, que ela reconheça as emoções, né? Que emoção é essa e tal. Então, assim, o que eu vejo também é que são famílias que são pessoas que acabam perdendo o otimismo natural da vida, assim, que na infância a gente tem, né? Essa coisa de vai dar tudo certo, né? A criança não se preocupa muito com as coisas, né? Então, mas elas vão perdendo isso com o tempo. Essa coisa eu penso de realidade muito aguçada, né? Então a criança, ela acaba sendo tolhida até de sonhar, de fantasiar, né? Porque ela tem que estar sempre em prontidão, né? Ela tem que estar sempre ali, sempre alerta, né? Então, ela aprende isso. E não, a questão do sonho, da fantasia, que é tão importante para a criança, né? Isso é importante, a gente fala assim, eu tenho alguns pacientes que às vezes mais racionais, assim, mais nesse padrão, assim, mas besteira, né? Natal, bobagem, Papai Noel. Não, meus filhos já vão saber exatamente que não existe isso e tal. Então, é muito importante a emoção que está junto dessa fantasia, né? Dessa coisa, né? Que é lúdica. Isso é importante, porque a forma dele expressar a criatividade, os sentimentos, os medos, as alegrias. E quando vive muito na realidade, né, isso vai perdendo, né? E os pais precisam entender, né, que às vezes a gente vai apresentando a vida para as crianças em doses homeopáticas. Né? A gente não precisa apresentar a vida, ó, essa é a vida, é horrível mesmo, né? Que isso? A vida é dura. A vida é dura, vai aprendendo desde pequeno. Isso. E tem muitos, né? Muitos pais que falam, né? Isso para as crianças. Então, assim, eu digo que tem coisas que as crianças não precisam escutar, né? Elas não têm maturidade cognitiva e emocional para escutar aquilo, né? Então, assim, é uma dó quando os pais levam essas crianças, né, a ter que enfrentar. E aí, esses mini adultinhos, eles dão uma falsa impressão de que eles dão conta. Mas, gente, é só uma criança, né? Uma criança não tem capacidade biológica para entender, por mais que ela pareça, mas é tão inteligente, mas entende tantas coisas, não, né? Então, vai no tempo do desenvolvimento dessa criança, né? E o que acontece é que esses pais aqui, eles apertam muito forte com essas crianças. Então, eles trazem muito essa ideia de que, vamos lá, vamos para a vida, né? E como tu falou, a vida é dura, é difícil, né? Você tem obrigações, e aí começa olha a ideia de obrigação versus diversão, né? Então, assim, agora não é hora de se divertir, né? São pais... Desculpa, pode falar. São pais que falam muito, é aquela coisa de segura o choro, né? Quando a criança vai falar alguma coisa, vai passar, sabe? Então, assim, ó, são pais que não querem escutar a emoção. Olha só, eu falei não querem, alguns não sabem como escutar, né? Sabe que uma das coisas que me pega muito, que eu vejo com os pacientes com esses esquemas, são pacientes que têm medo de ter filhos. Porque olha a ideia deles, é acertar ou errar, né? E aí eles têm uma ideia de que talvez eles possam errar, porque eles têm a sensação de que
eles não foram bem acolhidos, mas eles não conseguem entender aonde que isso aconteceu, né? E aos poucos na terapia a gente vai desconstruindo isso, entendendo aonde foi que os pais pegaram demais e que dificultou a vida deles, né? Que essa criança que todo mundo tem dentro de si pudesse sair e se desenvolver naturalmente, né? Uhum. O que eu ia te falar aquela hora que tem uma frase, até anotei aqui no meu esqueci, que a gente ouve muito, né? E a gente fala até hoje. A diversão vem depois da obrigação. Ah, perfeito. Não é? Me lembrou isso agora. Tem, né? Então, primeiro a obrigação, depois a diversão. E, né, e a gente entender que quando criança a gente precisa disso sempre. Claro, tem a hora de levar as coisas sérias, de fazer a tarefa da escola, a hora de dormir. Claro, regras super importantes, limites realistas. A gente falou isso na terceira live aí dessa temporada. Mas a gente precisa entender que tudo isso tem que ser validado e expressado pela criança. Né? E quando a gente é adulto também. Né? Só que quando a gente não faz isso na idade de infância, a gente aprende a só ter obrigação e divertimento, né? E culturalmente isso é muito forte. Tanto que a gente só pode tirar férias 30 dias, não sei quantos dias do ano. Né? Então, é complicado, porque a gente aprende a ser mais duro, né? E não precisa. E uma pessoa que tem essas vivências que tu tá falando, ela tem que ficar atenta. Eu vou aproveitar que eu interrompi para o Nuno, ele fez uma pergunta aqui falando sobre os esquemas, ele pergunta assim, pode haver uma mistura entre esses esquemas que você falou, né, dos 4, ou alguém pode ter um esquema só? Ter mais de um esquema só? Não pode ter mais de um esquema só. Isso mesmo, né? Tá. Não é comum a pessoa ter só um esquema, né? Geralmente a pessoa tem mais de um esquema, assim. Por exemplo, se vocês forem ver aqui, os esquemas de primeiro domínio, que a gente falou logo de início, assim, que são aqueles esquemas que estão muito ligados nas questões emocionais, né? Então, assim, geralmente eles estão ligados a vários outros, né? Então, eles sempre estão juntos. Então, assim, por exemplo, privação emocional, ele é um esquema de primeiro domínio, mas que ele costuma aparecer aqui também muito forte, porque é isso, a criança não teve liberdade para expressar suas emoções, né? E ela não e às vezes ela não teve mesmo, ela foi ideia. privada, Isso. não é nem só inibida, ela foi privada, ela não teve, Isso por exemplo, mesmo. afeto. Então, e aí ela cresce achando que ela não tem direito. Aí ela, além de inibir, ela ainda se priva, que são duas coisas diferentes. Não sei se você entendeu isso, Nuno, assim. Então, a gente pode ter dentro do mesmo domínio mais de um esquema, e dentro dos 5 domínios, que são mais ou menos 18 esquemas no total, tá? Hoje tá 4 só. São 18, a gente pode ter esquemas de outros domínios, dependendo do que pegou na fase tal. Porque isso tem um avanço aí cronológico emocional do desenvolvimento. Por isso que eu falei do quebra-cabeça, né, que a gente na terapia, a gente vai montando quebra-cabeça junto com o paciente, né? Então, assim, pra gente ver também a valência do esquema, o quanto esse esquema prioriza, o quanto um esquema chama outro esquema também, isso também acontece, né? Então, assim, a gente vai percebendo, é muito legal, assim, a teoria, ela te dá muita base para compreender a personalidade da pessoa. E a gente trabalha com uma das técnicas, é o questionário do Young, né? Que é o precursor, é a pessoa, né, que desenvolveu essa teoria. Então, a gente faz um questionário em atendimento, né, Rô? E aí a gente consegue ver qual, por exemplo, o primeiro esquema, o esquema que é mais predominante na pessoa, que mais tem interferido na questão de estilo de enfrentamento disfuncional da vida. Então, a gente vai lá, normalmente eu trabalho com 1, 2, 3 esquemas, assim, principais, né? Não sei se a Rô trabalha assim também. Mas aí a gente vai vendo todo o contexto, né? E normalmente tem um que é mais preeminente, que está mais atrapalhando a vida da pessoa, dificultando que ela se adapte à sua vida, né? No todo. Então, mas assim, a gente transita e pode ter, e tem pessoas que têm vários dos 18. Aí isso vai diagnosticando também um pouco mais aí pra gente os tipos de transtorno de personalidade. Isso, e aí a gente vai trabalhar um pouco mais com os modos, né? Para talvez ajudar um pouco mais e tal. Que eu acho interessante a gente falar que aqui que os modos pais, que são uma outra questão dos esquemas, mas que os modos pais nesse 5º domínio, eles são bem significativos, né? Que a gente tem 2 estilos de modos pais. A gente tem modos pais críticos e hiperdemandantes, né? E a gente tem os modos pais punitivos. Então, assim, esses estilos de pais acabam ensinando a pessoa a que jeito que eu tenho que me tratar.
né? Então, por isso que essa coisa da exigência, aquela voz interna, sabe? Que às vezes a gente fala, o paciente está falando pra gente com um jeito, assim, super crítico, sabe? Ou super exigente, e aí a gente pergunta, essa voz, ela é familiar para ti? Tem alguém no teu contexto e tal, e aí às vezes a pessoa fala, olha, eu acho que meu pai ou minha mãe falavam assim comigo, né, e tal. Então, assim, a gente começa a entender, né, de que essa voz que a pessoa internaliza, que ela fala para ela mesma, são os modos pais, né? Uma coisa que eu acho legal aqui, né, é dizer assim, porque eu acho que muitos pais, quando nos ouvem, né, ficam, ai meu Deus, que eu fiz tudo errado e tal, coitado dos meus filhos, né? E aí da gente entender, assim, que é muito importante também que os pais cheguem perto dos filhos e peçam, né, peçam desculpa, foi o melhor que eu fiz, que eu dei conta de fazer, mas realmente, sabe assim, tipo, conectar com a emoção, não às vezes do filho que já é um adulto, mas daquela criança que está dentro dele, e que sofreu tanto, né? Às vezes, quando os pais dão conta de fazer isso com os seus filhos, mesmo na vida adulta, a gente percebe isso na terapia que tem grandes avanços. Né? Agora, para aqueles filhos, por exemplo, que não têm o que fazer, né? Sei lá, meu pai e minha mãe já morreram e tal, mas aí eu tô com aquele negócio, né? A gente tem uma técnica que a gente chama de carta aos pais, que é muito legal também, né? Eu vi aqui no consultório assim, como uma técnica super libertadora, assim, que é escrever mesmo para os pais, sabe? E expressar um pouco mais tanto a tua raiva, a tua indignação, como se tu, no adulto mesmo, o que a tua criança merecia e que ela foi privada, né? Então, assim, de se dar conta disso. Por que isso é importante? Porque, claro, agora não são os nossos pais que vão nos ajudar agora na vida adulta, né? Eles, né, podem ajudar de outro jeito, mas assim, ó, hoje quem vai ajudar as dores daquela criança somos nós mesmos. É o nosso adulto, e aí por isso que a gente vai trabalhar e fortalecer o nosso adulto saudável para que ele consiga olhar para essa criança. Agora vocês imaginam, mas se eu não estou no meu adulto saudável, se eu estou no meu modo pai crítico ou pai hiperexigente, como que eu vou tratar com a minha criança que está vulnerável? Né? Se eu tô lá assustada, sei lá, eu tô com um transtorno de pânico, tô lá tendo cheio de coisa, e aí quem eu ativo? O meu pai hipercrítico, que fica lá, que isso? Que frescura é essa? O que tu tá fazendo contigo? Olha só, você tem um monte de coisa para fazer e tá aí dando piti, sabe? Eu nem hoje não é mais fora, é a própria pessoa que fala isso para ela. Né? Então é muito importante que a gente vá entendendo que assim, ó, poxa, o que eu preciso quando eu tô vulnerável? Quando eu tô nesse estado, sabe? Eu preciso de aconchego, de carinho, né? Então, assim, eu preciso modular isso. Não é porque sempre fizeram isso comigo que tem que ser feito assim. Né? Eu posso mudar. E eu acho que essa é a grande chave, e a gente veio falando isso em todas as lives que tem a ver com a terapia do esquema, né? Que tem a ver com isso. Assim, hoje a chave da mudança tá com você mesmo, né? Perfeito, é isso mesmo. Rô, né, muito, muito bacana isso, assim, de a gente entender, porque, assim, dá muita esperança, né, dá muita esperança, assim. Eu vejo muito resultado no trabalho, assim, porque eu vejo os pacientes avançando por conta de entender tudo isso, né, e conseguir fazer o próprio resgate e reformular, né? Eu mesmo, né, faço minha terapia, na linha da terapia do esquema, a minha terapia com a minha terapeuta, né? E eu vejo assim, o quanto a gente, fiquei te ouvindo, assim, como é mesmo assim, né? O quanto a gente começa a entender e ver, porque voltam os posicionamentos, às vezes uma conversa, né? Esses dias eu tive uma conversa com a minha mãe que eu senti, assim, que é aquilo lá de trás, né? Mas eu já tinha outro olhar para aquilo, né? E aí foi bem recente, assim, nossa, mas olha só, e aí eu fui refletindo assim, mas eu já lido diferente com isso, assim, né? Já entendo essa dinâmica e já sei cuidar desse ponto que me fragiliza, às vezes, quando isso volta dela, né? E aí eu consigo, eu já sei lidar, e aí eu fico bem, e foi muito interessante, porque eu fiquei muito bem depois dessa conversa difícil, porque eu sabia o que estava pegando e o que não precisava mais me deixar tão vulnerável, né? Porque eu já sei cuidar de mim, né? Então isso é muito, muito bacana. Desculpa compartilhar, mas eu acho que vale a pena, Perfeito, né? achei ótimo. A gente tá tudo no mesmo barco, né? Mas eu gosto de andar, como diz uma amiga minha, o sentido da vida é pra frente, então vamos pra frente. E aí, Rô, acabei que eu mudei a página aqui e tem a nossa próxima pergunta. Na verdade, assim, só controlar o nosso tempo, vamos ver aqui. Estamos com 15 aqui, mas vamos... A gente chegou a falar um pouco, acabamos de falar, que isso também da terapia ajudando na questão do, né, do desses esquemas esquemas, aí, né?
Pois é, o que que a gente pode ajudar, por exemplo, né? O que que a gente busca num esquema de negativismo e pessimismo, né? A gente, de alguma forma, a gente vai ajudar o paciente a ele predizer esse futuro de forma mais positiva, né? Claro que pautado numa realidade, mas ele precisa expandir um pouco mais esse jeito de olhar o mundo, né? Botar o óculos um pouco mais do cor-de-rosa. Isso não quer dizer aqui que a gente está trabalhando negativismo versus positivismo, né? Mas de uma ideia mais, sabe, mais tranquila, mais leve. A pessoa que é pessimista, não adianta ela estar sempre naquele padrão, não vai dar certo, não vou conseguir, vai dar tudo errado, né? E aí, é tão interessante que a pessoa ainda acha que assim, né? Pelo menos, se eu tô me preocupando, eu tô fazendo alguma coisa. Não, gente, tu não tá fazendo. Tu tá te desgastando. Tu tá perdendo o teu equilíbrio emocional, sabe? Então, assim, ó, ou a preocupação ela é produtiva ou ela é improdutiva, sabe? Então, se é produtiva quando eu posso fazer alguma coisa. Se eu não posso fazer nada, relaxa, sabe? Espera, sabe? Então, assim, a forma de ver o mundo, né? E essa coisa sai do padrão, que às vezes a gente fica tão obsessivo, que é uma característica desse padrão aqui, né? Só num jeito de pensar sobre as coisas, né? Mas expandir um pouco mais, olhar sobre outras coisas. Por exemplo, sim, talvez eu esteja passando por uma situação que está super difícil, mas, poxa, e outras coisas que se tem, né? Esses dias eu estava conversando com meu esposo sobre isso. Poxa, que ano que foi reflexivo pra gente aqui na minha casa, sabe? Quanto que a gente evoluiu, assim, foi impressionante, assim, a conexão que a gente teve, sabe? A sintonia. Então, assim, tu vê, um ano super difícil para tantas pessoas, né? E pra gente também, né? Porque ficar longe de pessoas que a gente ama e tal, mas ao mesmo tempo, ver o lado positivo das coisas também faz diferença, né? Olha, o fardo não é tão pesado que a gente não possa carregar, né? Então, assim, sempre tem, a gente pode enxergar de um jeito um pouquinho mais leve. Sempre tem saída, né, Rô? Sempre tem Sempre tem saída. saída. É isso aí, Não, né? Eu eu acho gosto. importante essas pessoas aqui também, de que elas são pessoas que precisam pedir ajuda mais diretamente, sabe? Para parar, porque senão elas ficam se queixando, que não dá certo, sabe? Estão sempre se queixando. Peça ajuda direto, fala direto para a pessoa, ao invés de ficar achando que o outro vai ter bola de cristal e imaginar que tu quer alguma coisa, né? Ou agendar mais atividades prazerosas, de lazer. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente falou ali sobre diversão, né? Por quê? E aí a gente, já vou passar aqui para o padrão do inibição emocional. No inibição emocional, o que que acontece, né? Às vezes as pessoas acabam bebendo demais para poder se distrair, né? E aí o que que acontece? A pessoa passa do ponto. Né? Pense que essa pessoa aqui, ela trabalha muito no tudo ou nada. Então, ela é tudo, ou ela é intensa nas coisas. Então, o que acontece, às vezes, quando ela vai se divertir, ela se diverte demais. E aí, o que que acontece? Olha aí, essas emoções que não me servem para nada, né? E aí, o que a gente precisa entender é que precisa de regular, né? Esses dias eu tava falando com uma paciente minha que é como se tivesse numa gangorra, sabe? Me parece que esses pacientes, eles estão sempre... Sabe aquela brincadeira chata na infância, que era aquele chato que te deixava lá em cima e ficava... sabe? Que coisa chata, não é para isso que serve a gangorra, né? A gangorra serve para a gente ficar brincando e tal, se distraindo. E não essa ideia de lá em cima, ou agora eu vou te punir, agora eu boto o outro embaixo. Mas que coisa mais chata esse jeito de brincar, né? Mas assim, de a gente fazer essa leveza do vai e vem, né? Então, assim, para os pacientes de inibição emocional, a gente precisa ajudar com que eles possam se expressar um pouco mais as emoções, tanto positivas como as negativas, né? Tanto para as pessoas que são importantes para elas, né? Realizar atividades mais prazerosas também. Eles precisam quebrar a lógica infantil, né? De que os outros vão me fazer mal, de que, né? Então, vocês podem me humilhar, o sentimento de vergonha aqui, ele é muito forte. Então, a gente vai trabalhar muito forte essa ideia de que não. E se as pessoas fizerem isso hoje contigo, você é um adulto. Você tem recursos para poder se defender disso, né? Por mais que você sinta como aquela criança humilhada, sabe? A sensação não necessariamente é o que você precisa fazer, né? Então, assim, hoje você num corpo de adulto, você tem outros recursos para agir, né? E é isso que a gente vai ensinando e auxiliando esses pacientes, principalmente os inibidos emocionalmente, para que eles possam fazer mais enfrentamentos, né, na vida e possam se expressar um pouco mais.
Para padrões inflexíveis, o que que a gente vai fazer? O que a gente vai ajudar o paciente para que eles façam menos e com menos perfeição, né? Então, Isso. assim, eles precisam que essa ideia que o mais deles é demais, né? O padrão deles é sempre no top, né? Então, assim, eles precisam compreender um pouco mais esse universo de que entre o bom e o ruim tem muitas variáveis nesse meio, né? Então, assim, esses são pacientes que a gente vai trabalhar a ideia do 5, 6, 7, que isso não são, né? Porque aquela coisa das ideias introjetadas, né? Tirar 7, que vergonha, tirar 8 é horrível, né? Mas entender que isso faz parte, que isso está dentro de um contexto, né? Então a gente vai ajudando esses pacientes a entenderem os benefícios desse jeito mais flexível, né? E não aquele olhar só de que não, só os ganhos que eu tenho, né? Mas ele também enxergar que a partir desse padrão inflexível, ele tem muitas perdas, né? E aí, por último, né, e não mais importante, mas a postura punitiva, né? O que que a gente precisa trabalhar aqui com esses pacientes, né? Ser menos punitivos com eles mesmos e com os outros, né? Ter um olhar mais flexível, mais generoso, Mais né? autocompassivo e com compaixão, né? Perfeito, né? A exercitarem um pouco mais de empatia, né? Ao invés de tomar lá da cá, de fazer conclusões precipitadas, né? E já punir o outro de qualquer jeito, mas de compreender o que tem por trás, por que que a pessoa fez daquele jeito, ou mesmo eu, por que que eu fiz desse jeito, né? O que que aconteceu, se entender um pouco mais antes de punir o próprio comportamento, né? Compreender, e é muito legal isso, porque assim, ó, aí na junção, por que que a terapia de esquema vem dentro da terapia cognitivo-comportamental, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com pensamento, trabalha com emoção e com comportamento. Então, essas 3 variáveis são importantes. Então, a gente precisa mostrar aqui para esses pacientes de quinto domínio que não é só comportamento e não é só razão. Né? Então, assim, que existe uma junção entre esses 3 aqui e que as emoções é o elo que liga esses 2, né? Tanto para cima como para baixo. Então, ela liga os meus pensamentos e liga também os meus comportamentos. A gente entender que a emoção, né? E eu digo isso tranquilamente para vocês a nível pessoal e profissional. Quando mais a gente chega na emoção e a gente dá vazão e a gente consegue chegar próximo em terapia, ou consegue se ouvir nesse lado emocional, mais forte a gente fica, gente. Então, quanto mais a gente se aproxima da vulnerabilidade, mais a gente consegue dar conta da vulnerabilidade que a emoção nos traz de pronto, e atrás mesmo, é assustadora, eu vou sentir medo se eu fizer isso. Se eu falar aquilo, se eu me posicionar, se eu ceder, né, eu vou, aí sim, vou virar uma manteiga derretida, vou chorar aqui agora, só que me faltar. Gente, isso nos coloca mais forte, eu sei que é paradoxal, mas é mexendo nessa questão emocional, para esse padrão que a gente está falando hoje na live, é onde mais a pessoa consegue reconstruir e se fortalecer. Né? Porque senão fica uma pseudo-força, né? A pessoa se engana, é um controle que não existe, né? A gente só consegue ter o devido controle mesmo, fazer essa autorregulação quando a gente consegue se vulnerabilizar e chegar mais perto dos nossos aspectos emocionais. Que esse padrão que a gente está falando hoje corre, né? Corre e aí, assim, vem porque tá mal do intestino, vem porque tá com uma dor de cabeça, vem porque a coluna tá quebrada, vem por outras razões, alergias e por outras razões, quando estoura, como tu falou no início, mas não entende que é o processo emocional que tá pegando ali. E esse sim tá gritando, pedindo ajuda para ser ouvido. Né? Então, e é isso mesmo. Eu acho que para a gente finalizar aqui, né, falar para esses pacientes assim, ó, que essa barreira que a pessoa coloca, né, para as suas emoções, ela não é positiva, gente. E assim, ó, e aí, se você não sabe como tirar, busque ajuda para poder tirar isso, né? Porque assim, ó, essa ideia é o que a gente chama de protetor desligado, sabe? Que é como a gente fica dizendo, não, tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo bem. E por dentro a pessoa tá ali, sabe? Mas ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ou seja, porque eu não tô me manifestando de um jeito, certo? Então, assim, não façam isso com você, gente. A gente vai abrindo, sabe? Vai abrindo aos poucos, né? E vai tirando, vamos olhando um pouco mais com carinho para essas emoções, né? E vamos ajustando isso, né? Ninguém tá dizendo aqui com fazer todo um rearranjo total, né? Mas a gente ficar ajustando
cada uma dessas portas aí, e aí, muito importante, se eu tenho emoção, eu sou um ser humano, eu preciso acessar essas emoções. É muito importante, né? Porque quem guarda emoção demais, esses dias uma paciente me falou assim, ela falou, olha, Roberta, eu imaginei que se eu me matasse, as pessoas iam ficar pensando assim, por que será que se matou, né? Ninguém ia entender nada. Mas eu tenho tantos motivos para fazer isso. Olha só, olha do que nós estamos falando, né? De uma pessoa que tá lá, tá guardando, sabe? Mas não deixa sair, não tira com os amigos, não tira com sabe, com o terapeuta, não busca ajuda, sabe? E aí, de repente, vê como uma possibilidade a ideia do game over, né? Então, assim, acabou pra mim e tá tudo certo. Não, gente, sempre tem um jeito, sempre tem uma saída. É isso mesmo. Ai, muito bom. Pena que passa rápido demais. Passa, né? Vale. As lives de 2021 possam ser um pouquinho maiores. Meu pedido para o Papai Noel. Gente, eu quero aproveitar e agradecer muito, assim, quero começar pela Rô, que é uma parceirona que eu amo demais, né, por todo esse conhecimento. A Rô é veterana mesmo, eu escolhi ela a dedo, porque eu sei que ela sabe muito do que ela fala, e ela tem uma experiência, uma carreira enorme aí, né, de anos, começou novinha, né, ela é nova, viu, mas ela tem uma boa experiência, só tem cara de guriazinha, viu, gente, pra entregar aqui o jogo. Ela é jovem, mas ela já começou há muito tempo, né? E a carreira dela, então ela sabe um monte e contribuiu muito, Roberta. Eu agradeço demais, assim, né? Porque a gente pôde levantar pontos importantes e que a gente vai continuar trazendo. As novidades para o ano que vem são mais vídeos mais curtos, que eu acho que funcionam mais. Pretendo fazer podcast, talvez a Rô possa entrar em alguma coisa comigo nesse sentido também, né? Talvez menos live, né? Mas sempre uma live, acho que é importante, né? E eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer muito, muito, muito todas as pessoas que participaram das lives comigo, em termos de conteudista, ou seja, de profissionais, né? Todos os parceiros. A Juliana da Ompress, que me ajudou muito, foi ela que criou a Mioterapia, e ele nasceu na pandemia, né? Então a pandemia para mim foi de grandes avanços, assim, em vários aspectos, de grandes aprendizados. E o aprendizado que eu tenho com vocês, gente, porque a gente aprende muito preparando as lives, a gente estuda mesmo, né? A gente se prepara, a gente aprende demais, gente. Foi um ano de muitos aprendizados, de muita coisa boa, né? E aí eu vejo que para todo mundo, eu acho que o que muda é a perspectiva, é o mindset, como que eu estou olhando. Se cada um, de todos nós do universo, conseguir olhar um pouquinho mais como tal, o que teve para mim, a gente vai tirar coisa boa e vai tirar aprendizado. Eu tenho certeza disso, né? E as lives são uma pontinha disso, né? Tá? Então eu quero agradecer a participação. A gente manteve aqui um grupo que vem sempre. Que legal, tá? Que bom. Manteve um grupo aí consistente até agora. E isso me deixa muito contente, porque a ideia mesmo é poder fazer isso. Essas conversas sérias, não são brincadeiras, mas de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais também descontraída, né? Mas que façam a gente crescer, né? Façam a gente encontrar que tudo passa, tudo tem saída, como a Rafa falou agora, né? Que legal. Eu vou deixar um espacinho para você falar. Obrigada, querida. Eu queria muito agradecer também, foi muito legal, muito bom todo esse tempo, esse aprendizado, né? E eu acho que tá perto de ti, junto, eu acho que uma sintonia que a gente tem muito forte, né? A gente olha para os nossos pacientes e para as pessoas que a gente convive com muito carinho, com muito afeto, né? Talvez mais do que o conteúdo, ele tá sempre na nossa base para nos ajudar, né? Mas esse olhar empático, né? Por as pessoas que passam pela nossa vida, né? E como tu também passou pela minha, eu te agradeço muito, Di, por todo o carinho, por toda a admiração que eu tenho também por ti, e muito legal poder ajudar aí o pessoal e nessas lives que estão sendo super interessantes. Ai, gente, que bacana, né? É muito, muito bom isso. Gente, a Ju aqui tá falando da Juliana Sarabia, né? Tua paciente, minha também. Que legal. Né? Pessoas assim que estão com a gente aí. Várias pessoas aqui, teus pacientes meus entraram, ex-pacientes, familiares queridos, maravilhosos, estão aqui junto, né, com a gente, incentivando, né? Então, elogiando aqui, né? Como passa rápido, passou voando, nem senti, parabéns. Um monte de coisas aqui, pena que não ficam gravadas, tá? Legal. Gente, eu só deixo, assim, um grande abraço de final de ano para vocês, porque é realmente a nossa última live, tá? Um grande abraço, que a gente continue firme, né? Com essa ideia de superar essa situação que a gente está passando da pandemia e que a gente encontre recursos dentro da gente cada vez mais. E, sobretudo, que a gente possa ter compaixão com os outros, que a gente consiga se ajudar,
Porque é assim que a gente avança, quando a gente ajuda. Até me emocionei. É, Quando a gente legal. consegue ajudar. Então, que a gente possa ajudar, como dá. Cada um ajuda do seu jeito. Tá bom, gente? Ó, pô, obrigada por Beijo! tudo, tá? E 21 aí tem mais. Fiquem ligados. Com certeza. A gente volta. Beijo, gente. Bom final de Tchau, semana. querida. Tchau, tchau.